Flamengo bastante irritada com as mudanças do Domenech, que não deram certo no primeiro tempo, e o Flamengo acabou levando 3 gols no primeiro tempo, o terceiro foi anulado, portanto saiu com 2-0 para o intervalo, mas no segundo o Atlético Goianiense fez mais um com um golaço, 3-0, e o Flamengo com 2 derrotas. Zinho, boa noite. Boa noite, Ilan. Boa noite, meu amigo Simon, Eugênio Leal, galera ligada aqui no Rodada Fox. Olha, surpreendente a palavra como você usou, Ilan. Para mim também. Eu até no expediente, né? O pessoal deve estar aí me cornetando. Eu falei 3-0 pro Flamengo, só errei o time. Foi 3-0 pro Atlético Goianiense e poderia ser mais. Uma atuação convincente, um time... Parecia que o Flamengo é que não jogava 140 dias, né? Que é o caso do Atlético Goianiense, porque o campeonato lá em Goiás parou. O Flamengo está há um tempo aí sem jogar, mas jogou o Campeonato Carioca, tinha que ter um ritmo melhor do que o Atlético Goianiense. Não aconteceu isso. Aconteceu um time do Atlético Goianiense muito bem arrumado, organizado, com uma velocidade, uma transição de defesa para o ataque muito bem armado pelo Wagner Mancini, e venceu jogando um futebol melhor que o do Flamengo. Como eu falei, poderia ter sido mais. E agora vem os questionamentos, né? Claro, não tem como não comparar, né, a chegada do novo treinador, o Domi, com o que saiu o Jorge Jesus, né? Para mim, assim, o que ficou mais gritante, Ilan, é que o Domi chegou com os pés no chão. Eu até elogiei isso e continuo elogiando com humildade, dizendo que não ia mexer muito, que ia manter aquilo que vinha sendo feito pelo Jorge Jesus, que aos poucos ele ia colocando o que ele entendia de futebol para tentar melhorar a equipe. Na segunda rodada ele já mexeu na estrutura tática. Muita gente, como eu, vi que o Rodrigo Caio não estava como um terceiro zagueiro. Pior, estava como um lateral direito, que aí foge ainda mais a característica do Rodrigo Caio. Jogadas pelas duas laterais aconteceram do Atlético Goianiense, encontrando espaço. Flamengo espaçado, Flamengo muito aquém daquilo que a gente viu do Flamengo do ano passado. Porque, vamos dizer, o Flamengo esse ano, né, tirando ali aquelas competições antes da pandemia que conquistou, né, a Supercopa e a Recopa, mas principalmente na volta do futebol aí do Campeonato Carioca, ainda não rendeu um jogo bom. E o pior é começar o Brasileirão, que é a competição mais difícil, com 2 derrotas, sendo dominado. O jogo do Atlético Mineiro, eu ainda até falo que o primeiro tempo foi equilibrado, o Flamengo até criou algumas oportunidades, poderia ter feito seus gols, o Atlético na sua postura bem organizada, Atlético Mineiro, né, explorando um contra-ataque na montagem do Sampaoli. O jogo foi mais equilibrado, mas no segundo tempo, com as mudanças também do Domi, né, do Domenech, que ainda não conhece o elenco, que ainda não conhece o Campeonato Brasileiro, já mexeu demais, botou muito atacante, foi engolido. E hoje, da mesma forma. A primeira informação que eu tenho é que o Rafinha vinha sentindo dores, problemas, e que era ele poupou, né? Se precisasse, colocaria. Mas aí o Rafinha vai para o jogo no segundo tempo. Aí eu já não entendo. Será que foi poupado mesmo? Ou foi a opção dele de começar dessa forma? Se foi, aí eu vou criticá-lo. Se ele optou por deixar, foi uma opção técnica, deixar o Rafinha no banco, se não foi físico, como eu tive a informação, vamos ver a entrevista dele. Se foi a parte física, eu retiro. Ele tentou montar com o Rodrigo Caio ali, é uma opção dele. Eu colocaria o lateral de origem. Agora ele colocou o Vitinho, tirou a Arrascaeta, que não vem bem também. Na verdade, ninguém está jogando um grande futebol. Muito abaixo, né? Todos os jogadores. Eu acho que ele tem a parcela de culpa, mas também eu dou um pouco de desconto porque ele está chegando. Aí foi a opção da diretoria, né? Trouxe o treinador que ainda não conhece. Agora, eu acredito muito aos jogadores. Estou vendo aí nas internet, os torcedores estão botando tudo na conta do Domi. Ele tem a parcela dele, mas os jogadores também. Os jogadores estão muito abaixo do que poderiam render. Acho que estão entrando achando que ainda é o Flamengo do ano passado, e não é. Os times estão mais preparados para jogar contra esse Flamengo. Os times que entram para jogar contra o Flamengo estão querendo bater o Flamengo, que é o time a ser batido, e estão conseguindo, jogando melhor e mandando no jogo, né? Então o Atlético Goianiense está de parabéns, jogo maravilhoso.
Agora, o Flamengo, decepcionante nesse início. Pois é. O Flamengo perdeu de 3-0 do Atlético Goianiense, que está reestreando na Série A, veio da Série B. E essa noite com problemas de jogadores contaminados, com Covid, enfim, cheio de problemas fora de campo, o Atlético Goianiense não tomou conhecimento do Flamengo. A expressão é essa, dominou praticamente o jogo inteiro. O Flamengo conseguiu jogar um pouco de bola no início do segundo tempo, chegou a ter oportunidades, mas acabou perdendo o jogo, levando o terceiro, aí a coisa degringolou de vez. O Flamengo perde o seu segundo jogo no campeonato, 3-0 para o Atlético Goianiense, com mudanças muito contestadas feitas pelo técnico Domenech Torrent. Você está vendo aí os gols desse jogo na tela aqui com a gente. Vou chamar o Eugênio Leal para dar boa noite para ele, para saber as impressões sobre essa derrota do Flamengo, vitória do Atlético Goianiense. Boa noite para você, Eugênio. Boa noite, Ilan. Boa noitezinho, amigos ligados aqui no Rodada Fox. A minha impressão é de que foi um desastre. A palavra é essa mesmo, um desastre completo. Não pode o campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil, campeão carioca, ser atropelado, como o Flamengo foi, pelo Atlético Goianiense, sem tirar o mérito do Atlético, que jogou o futebol dele, se impôs, foi muito bem. Mas, gente, é o Flamengo contra o Atlético Goianiense. Sei lá, um jogador, 2 jogadores do Flamengo devem pagar todo o time do Atlético, né? E pior, da forma como foi, porque o Flamengo, ele perdeu não só na parte tática e técnica, como na parte da imposição, da intensidade, da velocidade, da força. O Flamengo perdeu em todos os aspectos. Ele perdeu, como foi dito pelo Zinho, foi 3-0, teve gol anulado, teve outras jogadas que poderiam ter terminado em gol, o placar poderia ter sido ainda maior. E ainda teve goleiro expulso no final, perdendo a cabeça. O Domenech Torrent enganou a gente. Ele disse, ao chegar, ao ser apresentado, que respeitava o trabalho do Jorge Jesus, que não ia fazer mudanças bruscas, repentinas, aos poucos ele ia mudando. Ele hoje mudou tudo. Primeiro com essa invenção do Rodrigo Caio como lateral direito. O Rodrigo Caio nunca foi lateral direito. Foi o melhor zagueiro do futebol brasileiro ano passado. Se você tivesse que improvisar alguém na lateral, não seria tirar o Rodrigo Caio, que é um excelente zagueiro. Ele foi um péssimo lateral direito. Se o Rafinha não pudesse jogar, o que podia, porque ele entrou no segundo tempo, que você colocasse o jogador da função, um jogador que conheça a função. O que ele fez? Ele descobriu a lateral direita e descobriu a zaga de área, o miolo de zaga. É impressionante. Depois, no final do primeiro tempo, me parece que foram os próprios jogadores que decidiram isso em campo, eles redesenharam o time, porque a mudança foi feita também dali para frente. O Vitinho aberto na direita, Bruno Henrique aberto na esquerda, Gabigol centralizado, com Everton Ribeiro por dentro, junto com o Gerson e o Arão como primeiro homem. Ele fez um 4-3-3, desmontou o desenho tático do Jorge Jesus, que era 4-1-3-2 ou um 4-2-4, dependendo do momento do jogo. Ele já quis implantar o estilo de jogo dele agora, defesa alta sem nenhuma proteção. Todos os lançamentos nas costas da defesa encontraram os atacantes do Atlético Goianiense livres. Assim saiu um gol, assim quase saiu outro que acabou sendo anulado. O Flamengo, no terceiro gol, mais uma vez, o Rafinha aberto lá na ponta. Ninguém cobriu a lateral direita. Impressionante. Uma série de erros, para mim, um desastre completo. O que vai acontecer, eu não sei. Mas o Flamengo precisa entender, e o seu Domenech Torrent tem que ser chamado pelo clube, pela direção do clube. Vem cá, você não falou que ia fazer mudanças aos poucos no time? Como é que você já muda tudo no segundo jogo? Vamos botar aqui os próprios jogadores nisso. Vamos organizar o time como o Flamengo está acostumado a jogar. E aí, assim, aos poucos, você pode fazer as mudanças. Mas agora, mudar o que estava dando certo, sinceramente, para mim, pisou feio na bola. Não tiro a culpa dos jogadores também, porque me pareceram apáticos a maior parte do tempo, mas eu acho que vem muito de uma mudança radical de postura tática da equipe em 10 dias de trabalho, em cima de um esquema vencedor. Lembrar também que o Flamengo, já nas finais do Campeonato Estadual, não mostrou a intensidade de outras vezes. Já foi cobrado por causa disso. Ainda era o Jesus, acabou conseguindo o título, isso ficou um pouco em segundo plano. Mas o Flamengo já não conseguiu jogar contra o Fluminense, final da Taça Rio e os 2 jogos da final, como ele jogou no ano anterior. Ilan.
Legal, Eugênio, falando, portanto, da derrota do Flamengo, críticas duras do Eugênio, concordo com quase todas elas. Difícil explicar, né, o que pretendeu fazer o técnico Domenech Torrent nessa segunda partida do Flamengo, em que ele talvez mal impressionado com o time na derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro, mas concordo também com o Zinho, o Flamengo fez até um bom primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, nem tudo foi ruim no jogo contra o Galo no último domingo, perdeu, mas poderia ter empatado ou até vencido se tivesse aproveitado as oportunidades no começo do jogo, mas o Domenech resolveu mudar tudo, botou Rodrigo Caio na lateral, tudo deu errado, ele tentou consertar no segundo tempo, mas já era tarde demais, e numa noite em que o Atlético Goianiense estava muito bem também em campo. Se a gente puder encher a tela agora para mostrar exatamente como foram esses gols do Atlético Goianiense, que dominou desde o começo a partida, né? A gente está vendo aí, estamos vendo aí o lance agora do Atlético Goianiense. Esse aí, o primeiro gol, né? O primeiro gol do Atlético Goianiense. Esse já é o segundo, do Jorginho. Já é o segundo. 1-0. Yuri abriu, né? Recebeu o cruzamento e o Ferrarese desviou para o gol, fazendo 1-0. Agora já estamos vendo o segundo, né? Segundo gol do Atlético Goianiense. E a gente vai ver o terceiro no segundo tempo. Aí o chute do Ferrarese, lá do meio da rua. Ele pega na veia. Diego Alves nada pôde fazer. Diego Alves que acabou sendo expulso, inclusive, no segundo tempo, depois desse gol, por agressão. Enfim, uma noite para ser esquecida lá em Goiânia, quando o Flamengo perdeu por 3-0, amigo. E nesse momento, né? Nesse momento, o Flamengo está simplesmente na lanterna do Campeonato Brasileiro, o 20º colocado, com 2 jogos já feitos, 4 gols sofridos e nenhum marcado contra o Atlético Mineiro e contra o Atlético Goianiense essa noite. O líder do campeonato nesse momento é o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que venceu essa noite o Goiás por 2-1. O Bahia também venceu, terminou o jogo contra o Coritiba, 1-0. Ainda tivemos esse jogo do Atlético Goianiense batendo o Flamengo 3-0, jogos já encerrados. E o Atlético Mineiro bateu o Corinthians por 3-2 de virada. O time do Sampaoli virou no segundo tempo, depois de sair perdendo por 2-0. O outro jogo da noite, já terminado, Bragantino e Botafogo 1-1. Botafogo estreia do campeonato com um empate fora de casa. E ainda outras partidas em andamento. Mas vou continuar no assunto da derrota do Flamengo para o Atlético Goianiense.